escutam bem aí? Marta, me escuta? Eu não estou... Zé, acho que está... Tá. Bom, boa noite, bem-vindos a todos. Né? Vamos, mais uma vez, nós começamos essa reunião aqui de palestras em português em agosto desse ano. É um projeto que já vinha na cabeça aqui da direção já há alguns anos, se tornou realidade e hoje temos essa grande alegria de poder juntar também a participação aqui do Jacó, ampliando. A casa está mais cheia, né? Mas por isso que eu estou avisando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras e todos são bem-vindos, não só daqui da Casa Bezerra de Menezes, mas também como os amigos aqui da região. Nós vamos fazer a nossa oração, né, nesse momento, pedindo a proteção de nosso Pai, com o nosso pensamento elevado, também a Jesus, nosso querido Maestro, a espiritualidade amiga, a toda esta casa, Bezerra de Menezes, a todos esses amigos que sabemos fazem toda a preparação espiritual desse ambiente antes mesmo de que chegarmos aqui. Damos as boas-vindas àqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e pedimos para todos aqueles irmãos que agora nos escutam, tanto nessa assembleia quanto no plano maior, possam sentir-se envolvidos por essas vibrações de luz e de paz. Vibremos luz e muita paz por todos que aqui estão, por todos esses, famílias, comunidades, que foram afetados essa semana por essa tormenta tropical. Sabemos que tudo passa seguindo leis que estão acima da nossa percepção, do nosso entendimento. Mas através do conhecimento da doutrina espírita, sabemos que nada ocorre por acaso. De nossa parte, entretanto, pedimos que todos possam estar recebendo também a consolação necessária, principalmente aqueles que ainda trabalham com muita dificuldade a perda de entes queridos e todas as situações materiais que vêm junto. Pedimos para que os governantes, todas as áreas de saúde, possam trabalhar não somente fazendo a sua obrigação, mas também possam dar a atenção e também o carinho quando se fizer necessário. Mas também isso é um trabalho de todos nós, que todos podemos orar, todos podemos pedir, mesmo à distância, para que esses nossos pensamentos de amor possam chegar onde se faz necessário. Então, nesse momento, pedimos a todos que aqui estão, que vibrem por esses que foram, de alguma forma, envolvidos em toda essa situação, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também sabemos que no Haiti e outros países aqui da nossa região. Em Teu nome, Senhor, pedimos o Teu amparo e a proteção mais uma vez nessa noite. Que assim seja. Bom, antes de passarmos para o Jacó, muito rapidamente nós vamos fazer um pequeno aviso, né? Então convidamos nosso amigo aqui para... Hey? Yeah, he will speak in English. It's not a problem. Yes, you can come. It's just a message for everybody that is living here. Okay, I'll say it in English and Spanish. Okay, in English first. I really wanted to remind everybody to please go. Early voting is last day tomorrow to pick your president. Please do it. Last day is tomorrow, and you cannot vote until election day on the 6th, I believe. En español. Mañana es el último día de votar temprano y
quisiera, por favor, que todo el mundo vaya a coger su presidente. Si todavía están indecisos, por favor, su research. Hagan su research, su investigación y traten de escoger uno antes de mañana. Si no pueden, el último día de votar es Election Day, que sería el 6 de noviembre. Thank you. Gracias. Boa noite. Buenas noches. Uau. Estejamos em paz, vivendo e vibrando em harmonia. Que sejamos elegantes. Como disse que elegância tem muita relação com beleza e leveza, sejamos elegantes na vida. Porque ainda que não sejamos elegantes no porte físico ou no vestimento, se somos elegantes de alma, temos toda a elegância do mundo. Este tema, os temas interessantes tratados por Allan Kardec, isto abre um leque imenso, porque ele tratou de muitas coisas muito interessantes. Todos aqueles que já leram a sua obra sabem disso, mas parece que como a mensagem, tanto de Jesus como dele, aos poucos, ela começa a ficar muito comum na nossa percepção cotidiana, muitas vezes perdemos a profundidade do que se torna mais interessante nas colocações feitas por Allan Kardec. E a nossa proposta hoje é exatamente a gente ver um pouco de algumas citações, não necessariamente escolhidas ao acaso, escolhidas, lógico, dentro de uma sequência, mas que mostra como Allan Kardec ele teve uma percepção muito rica e que, algumas vezes, nós, os espíritas de hoje, fazemos dessas colocações dele algo muito pequeno dentro da grandiosidade da obra. E como, segundo Leon Denis, o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Se nós fizermos do Espiritismo algo muito pequeno, algo peculiar demais, muito pontual, daqui a pouco nós perderemos a pujança do Espiritismo que Allan Kardec nos trouxe com as suas obras, e algumas coisas são muito interessantes. Eu não fiz o curso antes, aqui, que a gente tem que fazer um curso, né? Essas tecnologias. Ok, beleza. Ótimo. É porque ele estava protegido aqui, até fiquei pensando, será que é isso mesmo? Livro dos Espíritos, questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Na pergunta, Allan Kardec parece já querer deixar em destaque alguma coisa. Porque ele já diz, bom, tem o que a lei humana consagra, não é isso que eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês com base numa lei que se chama de justiça natural. Quem já leu o Livro dos Espíritos sabe que Allan Kardec colocou a lei divina, deu um subtítulo, ou lei natural. Então, Allan Kardec, até por seu espírito de coerência, nesta questão, ele estava fazendo essa junção. E os espíritos, em vez de responder em termos de um conceito que nós recebemos de uma forma muito comum, qualquer coisa que a gente tem, que quer evoluir, que quer crescer, que quer avançar, o que nos dizem? Amor. A lei de amor. Amor, amor, amor. E esse amor vem extremamente aberto. E a gente parece que demora muito a entender o que é o amor. Os espíritos foram bem mais objetivos. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Parece que é uma parcela grande daquilo que seria amor, mas se a resposta fosse ame, talvez ficasse muito pequena por conta da nossa pouca percepção. Então, na hora que os Espíritos dizem que a base da lei de justiça é uma lei de inter-relação, não é uma lei unilateral. Tanto que na hora que Jesus é advogado para entrar no processo e ele é lembrado como o sistema de interação entre os seres, a partir daí a gente tem uma definição
do que seja a justiça segundo a lei natural. E quantas vezes a gente se perde nisso porque tem uma resposta boa, mas que ela não é perceptível como o amor. E muito comum na casa espírita a gente colocar como amor como sendo a primeira das coisas, e é. Mas se eu não explico o que é o amor, parece que isso não faz muito sentido. Porque quando a gente diz o que é o amor, o maior amor que tem é o amor de mãe. A gente diz, é. Mas e a mãe que abandonou o seu filho? Não, mas aí e a gente percebe que dá um mal-estar lá dentro. E a mãe que maltrata o filho? E a mulher que não foi mãe? E a mãe que não entende a paternidade divina? Então a gente começa a ver que o nosso amor vai esmorecendo. Quando um casal se une e tem um filho, na hora que tem um filho, começa a ter uma série de problemas, alegrias e problemas. Não, você está se preocupando mais com o filho do que comigo. Normalmente reclama o marido, porque marido reclama de tudo também, precisa se dizer isso, né? Mas é uma questão difícil, porque a gente não quantifica o amor, não qualifica o amor e não se entra no âmago do que é o amor. Os espíritos parece que, percebendo de um ângulo melhor, diz não, a base da justiça da lei natural é você querer para você, para o outro, aquilo que você quereria para você. Porque até se a gente inverte a ordem, parece que já não é a mesma coisa. Então os espíritos foram muito felizes nessa abordagem, que nós não somos quando alguém nos pergunta qual é a base da lei natural. Nós dizemos o amor. Lindo, mas fica não funcional. Porque a gente não entende ainda nessa profundidade o que é o amor. E se eu acho que isso é a essência do amor, olha que coisa interessante. Eu estou voltando lá para o princípio. Ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Aí eu cheguei na mesma questão, só que agora os espíritos colocam de uma forma direcional. Eu não vou dizer que você ame seu filho, ou que você tem o amor que a sua mãe teve por você, ou que você perdoe. Não. Queira para você aquilo que você gostaria para o outro, ou deseja ao outro aquilo que você gostaria para você. É um vínculo que a gente não tem como perder. E aí se estabelece uma lei de justiça natural. Vamos em frente. No livro A Gênese, já é uma outra reflexão para a gente ver como as coisas aparentemente estão soltas, mas parece que elas formam uma teia. O pensamento do encarnado, ou seja, o pensamento de quem está vivo aqui na Terra, atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Aqui Allan Kardec traz uma inovação no pensar espírita, porque nós sempre imaginamos que os espíritos, por serem espíritos, eles atuam de uma forma, e nós, por sermos os encarnados, atuamos de outra. Então eu interfiro em você de um jeito, porque eu sou encarnado e você é encarnada. Os espíritos interferem de outro jeito. Que outro jeito? Pelas mesmas vias. E aí nos cabe, que vias? São as vias emocionais? São as vias fluídico-energéticas? A junção das duas? Que via é essa? A via emocional das conexões entre os seres, seja pelo amor, pelo ódio, pela indiferença? E fica uma questão aberta que pede muito mais reflexão do que a gente acabar de ler o texto e achar que está tudo bem explicado. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ou seja, a energética que poderia ser considerada espiritual, ela recebe a mesma influência, a mesma injunção, a mesma indução, quer eu esteja encarnado, quer eu esteja desencarnado. E, portanto, não há qualquer diferença se eu estou encarnado e induzo bem e se eu estou encarnado e eu induzo mal. O que complica mais ainda, que independe dos meus sentimentos. Se eu tiver ou não bons ou maus sentimentos, da maneira como eu agir e interagir, eu vou interferir no meio. Se nós começarmos a seguir essa sequência,
nós chegaremos em questões físicas, não só físicas relativas, não só físicas quânticas, como física mecânica também. Eu começo a pensar em você, e aí vem as várias hipóteses. Quando alguém pensa em mim, estabelece um padrão de sintonia e eu capto. Quando, o que é muito advogado no meio espírita, quando o obsessor quer me perseguir, ele me atormenta, por quê? Porque ele está pensando em mim, está me assediando e chega onde eu estou. Ok. E aonde é que eu posso mais ir com este pensamento? Aquela situação de coincidência, ou um termo mais apropriado, de sincronicidade. Os eventos convergem para os mesmos pontos. E quem é que está gerando a convergência, então? São atos de pensamento. E como é que esses pensamentos acontecem? Acontecem todos eles dentro de um mesmo princípio. Por que é, então, vamos agora fazer a última extrapolação nesse texto, por que é que nós não sentimos o nosso anjo de guarda? Allan Kardec discute isso muito bem, principalmente em Obras Póstumas. Por que é que o nosso anjo de guarda nos escapa? O nosso capeta, o nosso obsessor, ele tem um acesso tão fácil. Mas será que ele que tem um acesso, ou se eu estou influindo nesses campos que aqui estão sendo chamados de espirituais, de uma forma que só me leva à sintonia para um ponto onde um está e o outro não. Ou onde um é alcançado e o outro não. Onde eu saneio ou vicio o ambiente onde eu estou. Porque a gente pensa que é sanear ou viciar este ambiente físico. Óbvio, isso acontece. Mas também interfere no ambiente psíquico, no ambiente emocional e, por que não dizer, no ambiente espiritual. Quando a gente deixa de pensar assim, a gente sem querer começa a se afastar do espiritismo para colocar o que Allan Kardec chama de ideias supersticiosas. Porque a gente começa a estabelecer padrões que parece que não existem. E aí vai sobrar para quem esses padrões? Para Deus, que é fraco, e deixou surgir um ser do mal que é forte. E a gente não percebe que estamos incorrendo absolutamente no mesmo erro, porque não temos parado para refletir sobre os textos que Allan Kardec colocou, alguns extremamente claros e alguns um pouco mais elaborados, como é esse, que a gente fica vendo, nossa, realmente eu não conseguia pensar isso a partir do texto, mas o texto está dizendo isso. Lógico que se eu pegar o texto e for ler mais, não só isso vai ficar mais claro, mas também vão surgir outras derivações da ideia. E quando a gente se lembra que Allan Kardec não conheceu física relativista, nem muito menos as ideias da quântica, um dia conversando com uma amiga, e ela me dizia isso, que tudo veio no seu tempo, mas tinha coisas que deveriam ter vindo no outro tempo. E aí começamos a falar sobre ideias filosóficas, e eu disse, mas você já imaginou se Allan Kardec tivesse vindo ou depois de 1905, ou se o que aconteceu entre 1902 e 1905, em termos de física, tivesse acontecido 100 anos antes, realmente Allan Kardec teria dito muito mais coisas. Óbvio. Mas qual era a consequência imediata disso? Nós não teríamos entendido nada até hoje. Porque ele falando de forma tão clara, tão mecânica e filosoficamente tão positivista, como está aqui o texto, a gente fica, nossa, eu não percebi que ele colocou tudo isso. E está tudo isso o tempo todo à nossa disposição. Questão 799 no Livro dos Espíritos. E aí já diz bem mais perto da nossa vida. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A nossa tendência vai ser a mesma da primeira questão. O amor entre as criaturas. No fundo, está correta a resposta. Mas, mais uma vez, a gente vai bater no mesmo ponto. De que amor ele está falando? Amor de mãe? Mas de qual mãe? Da mãe que tem 5 filhos e diz que ama todos igual? E que a gente sabe que um filho sempre diz, mas a senhora ama ele mais igual do que eu. Não é aquele igual complicado. Então, até o amor de mãe é um amor complicado de você definir, porque tem os iguais diferentes. Os espíritos responderam por um outro caminho bem diferente, destruindo o materialismo,
porque é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Primeira confusão que nós fazemos, ou a mais comum delas, nós confundimos materialismo com matéria. Aí a gente quer lutar contra a matéria, e aí a gente se perde. Porque a matéria ela não tem nada de mais. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Espírito e matéria são os dois princípios gerais do universo? Resposta dos Espíritos. Acima de tudo, Deus. Deus, Espírito e matéria. Aí está a Trindade universal. Como até dizer, a Trindade não era Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é o acima de tudo. E os dois grandes ramos, matéria e espírito, espírito e matéria, portanto, não poderia de forma alguma a matéria ser combatida. O materialismo, sim. Mas qual era o materialismo? Se a gente fizer um mínimo de viagem para o positivismo da época de Allan Kardec, o materialismo era total abstração a qualquer ideia espiritualista. Não existe nada de espírito. Então, mesmo esse materialismo que a gente vê aqui apontado, e que muitas vezes a gente pensa em materialismo como sendo dinheiro, e, portanto, o dinheiro é pecado, é pecaminoso, é demoníaco, é por isso que os espíritos, inclusive, não dão dinheiro para o centro, para não contaminar o centro. Eu não vou deixar o centro com essa desgraça lá dentro. Aí a gente tira do centro, deixa o centro sem nada. Né? É mais ou menos assim, Joselito? É mais ou menos assim, porque então eu não vou, só vou dar para o centro coisa boa. O quê? Amor. E aí a gente tira o dinheiro da estrutura. Mas aí quando os espíritos começam respondendo de que a grande função do espiritismo é destruir o materialismo, está dizendo por acaso que a gente não ter nada? Não, porque se eu estou encarnado e é para eu não ter nada, então eu vou ter que desencarnar. E se eu tenho que desencarnar para crescer, então por que eu reencarnei? Já teria ido embora toda a teoria. Se eu pensar que destruir o materialismo é eu tirar a condição em que a sociedade se estabelece e funciona, eu estaria destruindo a sociedade. Se eu tirar do homem o interesse dele fazer alguma coisa para progredir, seja em que sentido for, eu não estarei destruindo o materialismo, eu estarei destruindo o espírito, a essência. Mas a gente, quando lê isso aí, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, a gente já pensa, bom, então tem que tirar todo tipo de posse, todo tipo de apego. Não, não é você tirar. É exatamente o que ele diz. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Eu preciso do dinheiro para me manter, eu preciso de uma casa para morar. Quando Allan Kardec discute com os espíritos a assistência que nós devemos dar aos idosos, ele está dizendo que você que tem que ajudar quem não tem. Portanto, ele não está dizendo que você não deva ter. Ele está dizendo que você saiba exatamente onde estão os seus reais interesses. Deixando a vida futura, é a continuação da resposta dos espíritos, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então, peraí, então o meu presente, o meu instante, ele é muito significativo, porque ele me projeta lá na frente. E se eu sei que existe o depois, e normalmente a gente pensa que a vida futura seja tão somente pós-encarnação, mas a minha vida futura, amanhã de manhã é minha vida futura. Se eu acordar e estiver encarnado, é a minha vida futura, eu ainda não vivi essa vida até amanhã. Daqui a um mês é minha vida futura. Daqui a um dia, quando eu desencarnar, que pode ser também hoje ou amanhã, ou sei lá quando, também será minha vida futura. A minha futura não é um conceito abstrato de vida pós-vida física. A minha vida futura, ela tem que ser observada como alguém que chegou, vai fazer um vestibular e diz, bom, eu vou fazer um vestibular para isto e por isto. Não, mas eu não vou fazer vestibular porque vai que eu morro amanhã. E se você não morrer? Já que eu não sei se eu morro ou se eu não morro, então é melhor estudar. Estude, vale a pena. Isso é visão de vida futura. Mas por que eu tenho que pensar a vida futura só a vida não física, extrafísica, se eu não vivi ainda o amanhã? Então, o meu amanhã é a minha vida futura.
Então, no meu presente agora, eu sei que eu posso preparar o meu amanhã. Eu posso preparar a minha vida futura. Eu estou preparando para isso? Será que nós estamos nos preparando para isso? Na maioria das vezes, as pessoas que estão se preparando para a vida futura, contando com a próxima vida, estão perdendo esta. E não estão se preparando. O reino de Deus é comparado a uma boda, a uma festa. Essa imagem de Jesus é extremamente emblemática. O reino de Deus é uma festa. E como é que você se prepara para ir para uma festa? Chorando, ficando com raiva, vestindo qualquer coisa. De jeito nenhum, se você vai para uma festa, você quer ir para a festa, você vai o melhor possível, você já começa a viver os esplendores da festa antes de você chegar à festa. O que você vai fazer a semana que vem? Semana que vem tem uns 15 anos da minha sobrinha. Tem a formatura do meu filho. Tem o nascimento de alguém que está programado. Olha, isso é vida futura. Mas a pessoa vai ter um filho, vai sofrer tanto. Verdade. Como é que você sabe que ela vai sofrer tanto? É porque filho dá muito trabalho. E você teve quantos? Nenhum. Então, a pessoa não está vivendo vida futura e nem quer que ninguém viva. A minha vida futura ela vai acontecer a qualquer momento. E o meu momento presente é quem vai me indicar para lá. E aí ele coloca mais ainda na mesma resposta. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A questão é que talvez os espíritos tivessem pensado de uma forma muito grandiosa. Eles pensaram que isso era o genérico. Que eles poderiam muito bem ali ter colocado, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, de trabalhadores da mesma casa espírita. Porque vira, mexe, nós estamos na mesma casa e daqui a pouco nós já não nos suportamos, não nos toleramos. Mas, em princípio, se era que tinha seitas, estávamos na mesma. Se é que era uma casta, estávamos na mesma. Se era cor filosófica, ideológica, religiosa, era a mesma. Então, peraí, os espíritos nem previram isso. Eles pensavam que quem era irmãozinho já era irmãozinho. E nós somos tão irmãozinhos. No Brasil tem essa mania, né? Não sei como é que é em espanhol, mas no Brasil, meu irmãozinho, porque fulano é meu irmãozinho. Aí você pensa até que é um irmãozinho pequenininho. Já pensou eu chegar lá no Brasil? Foi meu irmãozinho Joselito que cuidou lá. Mas qual era o tamanho de Joselito? Era um bichão desse. Mas a gente chama de uma forma carinhosa o irmãozinho, até que você fale mal do meu cabelo. Você quer ver separação de amigos espíritas, fale mal do cabelo do outro. E não é falar mal mentindo, não. É falar a verdade. Fala a verdade. Você olha assim e diz, nossa, mas meu cabelo, o que é que tem o meu cabelo? Não, nada. Já está inimigo, porque cabelo é o negócio que mais aparta as pessoas. E também o contrário, se você quer conquistar alguém, diz, nossa, que cabelo. Você vai dizer, o que é que tem seu cabelo? Olha, eu não sei nem definir, seu cabelo é algo fantástico. E a pessoa diz, você acha? Então é um negócio tão emblemático isso. Quando a gente tira esses prejuízos advindos dessas confusões, nós só temos lucros, porque nós somos seres solidários. E o pior é que a gente entende isso a mãos cheias. Alguém está passando fome, o que a gente deve fazer com alguém que está passando fome? Dar comida. Alguém que não consegue entender uma matéria na escola, o que a gente deve fazer? Tentar ensinar, tentar ajudar. Alguém que está com uma ferida, aí a gente vai tentar fazer um curativo. Ok, mas no físico a gente entende, mas quando é no emocional a gente não entende. Alguém que chega aqui toda a vida, você dá boa noite, e entra sem responder a ninguém. Essa pessoa está precisando de alguma coisa, mas a gente não pensa, você não quer falar comigo, não? Aí a gente já vira as costas também, ou seja, em vez de a gente motivá-lo para ser bom, ele nos motiva para sermos não bons. Eles são sempre mais poderosos. Quando alguém pisa no nosso calo e não pede desculpas, a gente fica com raiva. A gente vai no supermercado, a pessoa está lá para nos atender bem, mas ela não atende bem. A gente fica aborrecido. E às vezes vai até para o gerente e diz para mandar embora. Ok, mas a gente poderia... Eu brinco muito em supermercado, muito. No Brasil, bem entendido. Eu adoro entrar numa fila de caixa com a caixa de cara amarrada. Quando eu vejo que a caixa está lá passando as coisas assim,
põe para cá, empurra as compras. Tá? E tem a